Tema de hoje, aliás, mantendo o mesmo tema da semana passada, definição muscular, só que hoje nós vamos falar sobre definição muscular sustentável. Muito se fala de, eu quero definir, como fazer para ganhar massa muscular e baixar a gordura corporal. A parte de se tornar uma definição muscular sustentável é a parte mais difícil. Como manter-se definido o ano todo? Como conseguir manter o resultado depois de chegar nesse resultado finalmente? Poucas pessoas falam que essa parte é difícil também, né? Eu poderia aqui falar sobre aquele monte de sermão, tem que mudar o estilo de vida, tem que manter os treinos, mas, gente, essa é a parte óbvia, né? Não preciso vir aqui passar sermão para vocês para dizer que tem que mudar o estilo de vida para conseguir manter um resultado. Eu vim aqui para falar a parte prática, tá? A parte prática. Como que fica a dieta, como que tem que fazer isso, como que tem que fazer aquilo. Então vamos lá, para começar. O paciente, quando chega no consultório e fala, eu quero definição muscular, eu quero diminuir gordura e quero ganhar massa muscular. Dependendo da composição física desse paciente, se ele está com percentual de gordura muito alto, a gente vai fazer um déficit calórico e vai dar prioridade em baixar gordura corporal. Claro que o ganho de massa muscular sempre é um objetivo. E para isso a gente vai orientar um treino de força e tudo mais. Se esse paciente chega no consultório com o percentual de gordura não tão alto assim, a gente consegue focar um pouco mais na massa muscular, que consequentemente o percentual de gordura vai baixar. Então, no momento inicial, a definição muscular depende de como é a composição física inicial desse paciente. Agora, e quando esse paciente chega ao objetivo que ele tinha ou ela tinha, fica bem definidinho ou definida e chega no consultório e fala, eu não quero perder mais, porque eu não quero ficar muito seca ou seco, com aspecto de que estou ficando doente, alguma coisa assim, é o que muito paciente fala. Ou quando fala, não quero ganhar, eu quero manter o peso que eu tenho, eu quero manter o corpo que eu tenho hoje. E aí? A gente faz déficit calórico de novo, a gente aumenta a caloria, a gente faz uma dieta normocalórica, que basicamente é uma dieta equilibrada com o gasto calórico que essa pessoa tem no dia. O ideal é que seja uma dieta normocalórica. Se essa pessoa faz uma dieta onde ela tem um gasto calórico diário mais alto, ela vai continuar perdendo, ela vai continuar secando. Isso não é mais o que essa pessoa quer. Se a gente aumenta um pouquinho as calorias, faz um superávit, apesar disso ajudar muito no ganho de massa, mas pode ser que essa pessoa não queira ter um ganho de peso, não queira ganhar mais massa muscular. A gente pode estar fazendo só a manutenção da massa muscular que essa pessoa já ganhou, dependendo do objetivo dela. Então, o ideal é fazer uma dieta equilibrada com o gasto calórico dessa pessoa. Qual é o grande problema da ideia de uma dieta normocalórica? Que isso muda muito. Por exemplo, conforme esse paciente vai melhorando a capacidade de treino e vai melhorando consequente, que é o que se espera, né? Que essa pessoa vá treinando cada vez melhor, porque as pessoas que mantêm o treino vão ficando cada vez mais treinadas e treinando melhor. Essa pessoa, consequentemente, ainda que seja pouco, porque quanto mais treinada a pessoa é, mais lento é o ganho de massa, ela vai evoluir fisicamente, ela vai ganhando massa muscular, ela vai aumentando o gasto calórico dela. Então, aquela dieta que a nutricionista fez normocalórica há um mês atrás, já deixou de ser normocalórica e já passou a ser um déficit, porque essa pessoa evoluiu, essa pessoa gastou mais caloria, ela evoluiu no treino, essa pessoa teve um ganho de massa muscular. Então, o primeiro ponto importante, se essa pessoa quer só manter o corpo que ela chegou, é que a dieta precisa mudar e ir acompanhando o gasto calórico dessa pessoa principalmente. Se teve uma mudança de rotina, se teve uma mudança de treino, o horário de treino às vezes influencia na capacidade de treino dessa pessoa, que às vezes até não melhora, às vezes fica um pouco pior e aí a gente precisa baixar um pouco mais. Algumas pessoas começam fazendo só musculação pela manhã, depois começa a fazer uma corrida à noite, começa uma luta, começa a fazer uma dança.
isso aumenta a caloria dessa pessoa e a tendência dela continuar perdendo é muito grande. Então, quando a gente fala de manter definição muscular, manter o shape que a pessoa chegou, tem que ir acompanhando a evolução do treino, da capacidade física dessa pessoa e do ganho de massa muscular dessa pessoa. Um exemplo que eu tenho alguns pacientes já estão em acompanhamento por muito tempo, que lá atrás iniciaram com esse objetivo, definição muscular, numa dieta hipocalórica de 1.700 calorias, 1.800 calorias. E hoje, esse mesmo paciente, por exemplo, já está comendo 4.500 calorias, com um nível de percentual de gordura muito mais baixo do que o de lá de trás. Qual é a diferença dessa mesma pessoa estar comendo 4.500 calorias hoje e continuar mantendo um percentual de gordura muito baixo e um nível de massa muscular muito bom? Capacidade de treino, evolução física. Então, é aqui onde as pessoas erram. O paciente, quando chega no corpo que queria chegar, o que é normal, a maioria pensa, bom, eu não preciso mais do acompanhamento, eu já cheguei no corpo que eu queria. O que é natural pensar assim, né? Porque, afinal de contas, eu vou voltar no nutricionista e vou falar o quê? Eu já consegui o objetivo. E aí, quando começa a aumentar a fome, porque está treinando mais, porque está ganhando massa, essa pessoa não sabe o quanto a mais ela tem que comer. E ela começa a comer muito e quase sempre o peso sobe de novo, o percentual de gordura sobe de novo. Então, o maior erro da maioria das pessoas, quando não consegue manter a definição muscular, está na falta de acompanhamento da evolução. Você evoluiu, a dieta muda. Você evoluiu, a dieta muda. Você regrediu, a dieta muda. Sempre assim. Não esqueçam disso, tá? Qual seria o ideal de percentual de gordura corporal para começar o processo de definição? Então, o processo por exemplo, se você, mulher quando chega com um percentual de gordura que, a meu ver, já é um percentual baixo, tá? 17%, 18%, depende muito da distribuição desse percentual também. Porque nós, mulheres, temos muito acúmulo mais nas coxas, no glúteo, que é natural do corpo feminino, é o bonito do corpo feminino. E aí a gente vai focar muito mais na massa muscular do que em reduzir gordura, do que fazer um déficit muito acentuado. Agora, homem, por exemplo, chega ali com uns 25% de gordura, 30% de gordura. Eu prefiro baixar um pouco mais a gordura do que já jogar uma dieta hipercalórica, entendeu? Agora, a distribuição do físico dessa pessoa também diz muito. Por exemplo, onde está o acúmulo de gordura dessa pessoa? É na região abdominal, visceral? Provavelmente eu vou querer fazer uma dieta hipocalórica primeiro, porque pode ter ali uma resistência à insulina, altos níveis de cortisol. Eu vou querer controlar isso antes de colocar uma dieta de superávit calórico. Então, a distribuição de onde está essa gordura dita também por onde se começa na alimentação. Continuando, então, dieta normocalórica, prestando atenção na evolução física e de capacidade de treino dessa pessoa. Uma coisa importantíssima, quanto mais massa muscular essa pessoa tiver e baixo percentual de gordura ela tiver, qual cálculo calórico que vai ser utilizado faz muita diferença. Eu dou prioridade para os cálculos de Cunningham e de Tinsley, que são cálculos calóricos da taxa metabólica basal que levam em consideração a massa livre de gordura, a massa muscular, tecido metabolicamente ativo dessa pessoa. Então, se é um atleta, se é uma pessoa que já treina há muito tempo, se é uma pessoa que tem alta atividade, é muito mais importante utilizar esse tipo de cálculo que leva em consideração o quanto de massa muscular ela tem, do que cálculos que vão subestimar a caloria que essa pessoa gasta. Porque o que vai acontecer? Se a gente subestimar a caloria que essa pessoa, que treina super bem, que já tem muita massa muscular, ela vai sentir fome. Ela não vai conseguir alimentar o nível de massa magra que ela tem.
Então, a escolha de qual cálculo que a gente utiliza na TMB, na taxa metabólica basal, faz toda a diferença para a gente não subestimar e essa pessoa não acabar continuando a perda de peso ou de gordura, lembrando que não é o que essa pessoa vai querer nesse momento, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, oscilar sempre as estratégias. Uma coisa que eu falo muito em todas as lives é que o nosso metabolismo só tem uma preocupação o tempo inteiro: homeostase, sobrevivência, equilíbrio. Então, quando você está usando uma dieta low carb, vai chegar um momento que você vai estagnar por causa do conhecido, o corpo se acostumou. E aí você tem que oscilar estratégias. Qual é a diferença de oscilar estratégias, seja ela qual for, low carb, jejum, quando a gente está falando de uma pessoa que não quer mais perder peso? Caloria. Você pode diminuir o carboidrato de uma pessoa, apesar de não ser necessário, se a pessoa não quer perder peso, a não ser que seja uma questão metabólica, sem baixar muito a caloria dessa pessoa. Simples assim. Fazer jejum intermitente nos dias que não tem treino, porque consequentemente, sei lá, um domingo que essa pessoa não treine, é um dia que o gasto calórico é consequentemente menor. É um dia que talvez essa pessoa vai almoçar com a família e vai fazer uma refeição um pouco mais calórica. Então, usar a estratégia do jejum pela manhã, você está cortando uma ou duas refeições no período da manhã, além de melhorar a sensibilidade insulínica para essa pessoa que vai consumir uma refeição um pouco mais pesada depois, você já está cortando caloria de duas refeições, dando uma equilibrada nas calorias diárias dessa pessoa. Isso é uma outra estratégia para ser utilizada para manter também aquele corpo que essa pessoa conseguiu chegar. Então, você pode notar que existem muitas estratégias que podem ser super utilizadas desde que essa pessoa tenha o controle do quanto que tem de gasto calórico e de ingestão calórica. Então, acompanhamento é tudo. Segundo ponto importante, depois que a gente falou da dieta, obviamente, que não poderia ter deixado de ser o primeiro ponto, é o controle de sódio. Não tem como eu falar de definição muscular sem falar de controle de sódio. Geralmente, quando a pessoa está afrouxando na dieta, está começando a ficar um pouquinho mais folgada na dieta, ela começa pelas refeições mais ricas em carboidratos, geralmente, é um bolinho aqui, um biscoitinho ali, há uma quantidade um pouquinho a mais de macarrão, de arroz, de feijão, ou é o sódio. A pessoa acaba consumindo algo mais industrializado mais vezes na semana. E o sódio, ele é uma coisa que muitas vezes é imperceptível que a pessoa está incluindo muito. Vou dar um exemplo. Esses pãezinhos, Rap 10, tem um outro também que eu esqueci o nome, mas enfim, esses pãezinhos, não é bem um pão, mas é como se fosse um pão, né? Eles são riquíssimos em sódio. Cada disquinho daquele ali tem um teor bastante alto de sódio. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está super fazendo a dieta, ela só trocou o tipo de pão que ela usa ali no lanche da tarde e ela já está dobrando, triplicando a quantidade de sódio que ela está ingerindo no dia. Se ela usa um queijo que é um pouquinho mais salgado, ela também está consumindo 3, 4 vezes a quantidade de sódio. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a aumentar a água que tem embaixo da pele, o líquido extracelular. Porque líquido no nosso corpo é maravilhoso se ele está dentro das células, dentro dos músculos principalmente. Só que quando a gente exagera no sódio, tem um desequilíbrio eletrolítico e maior parte desse líquido vai ficar ali fora da célula, ali embaixo da pele. É quando a gente se sente mais inchado, quando a gente se sente com a pele mais grossa. E se a pele está mais grossa, você não vê o músculo que está embaixo da pele, você diminui a definição muscular. A boa notícia, quando a gente está falando de sódio, é que diminuir o sódio, aumentou a ingestão de água, equilibra.
Quando a gente está falando de gordura, aí tem que ter um pouquinho mais de paciência, demora um pouquinho mais. O sódio é mais fácil de controlar. O que eu preciso falar para vocês sobre a ingestão de sódio? Não é correto cortar totalmente o sal da alimentação. Quem tem pressão muito baixa pode comer mais sódio? Normal. Quantidade normal de sal. O que é normal de sal, né? Vocês podem usar 4 a 5 gramas de sal por dia. Isso que eu estou falando é de colocar nos alimentos. Ou seja, se você não é uma pessoa exagerada para temperar os alimentos, não usa sazon, não usa molho sei lá o que, quinó, provavelmente você não exagera na quantidade de sódio. Não é para cortar esse sal do tempero dos alimentos. Por quê? Primeiro que o sal que a gente usa, ele tem o iodo, que é muito escasso na nossa alimentação. É uma parte importante. É legal usar um sal integral, é legal usar um sal menos refinado, mas a ideia é que tenha ali o sódio também, que ele também faz parte do nosso metabolismo, e que tenha a fortificação de iodo. Se tiver outros minerais, melhor ainda. Quando a gente corta totalmente o sódio da alimentação, a tendência, por causa do equilíbrio eletrolítico também, é que aumente a retenção de líquido também. Então, o que eu já vi acontecer demais? A pessoa está restringindo por muito tempo o sal, começa a reter muito líquido, reter, e quando a gente coloca uma refeição salgada, essa pessoa começa a eliminar líquido de novo, ela começa a ficar mais sequinha. Então, o grande segredo sobre o sódio está no equilíbrio e não em retirar o sódio e, obviamente, não usar em quantidades muito altas. Gente, para não usar quantidade alta de sódio é muito fácil. Não usa nenhum tempero artificial, sazon, caldo quinó, cuidado com esses molhinhos, cuidado com os pães, algumas coisas ditas de dieta, olha sempre o sódio na embalagem, vê qual que é a porção no rótulo. Se for acima de 5, 7%, tem muito sódio. Consome somente produtos em que na porção que você come tem abaixo de 5% de sódio. Então, você olhou lá, o pão, a porção do pão X são 2 fatias. Primeiro você vai pensar, são 2 fatias que eu como? São. Tá, tem 3% de sódio em 2 fatias. Tá bom, ok? Ah, tem 9% de sódio. Piorou se você come 2 vezes no dia. Acaba aumentando ainda mais. Intolerância à lactose atrapalha a perda de peso? Sem sombra de dúvidas. Para quem é intolerante à lactose, se continuar consumindo, né, vai causar ali vários distúrbios gastrointestinais que vão atrapalhar a absorção de nutrientes, vai causar uma inflamação na mucosa intestinal, vai causar gases. E aí eu pergunto para vocês, quem é que fica com o abdômen definido quando está cheio de gases no intestino? Ninguém. Aliás, a maioria das pessoas, gente, muita gente que chega no consultório tem mais problema intestinal do que gordura abdominal. Muitas vezes a distensão abdominal, claro que geralmente tem uma gordurinha ali subcutânea, mas quando a gente resolve um probleminha no intestino, a gente tira algum alimento que essa pessoa tenha intolerância ou sensibilidade, a circunferência diminui 6, 7, 8 centímetros. E aí aquela camada de gordura é uma questão de tempo, porque a gordura demora mais, infelizmente, mas a melhora do físico, da definição, é absurda só por ter diminuído uma inflamação, melhorado uma digestão, melhorado a captação de nutrientes, por causa, por exemplo, de uma intolerância. Então, sim, cuidar de intolerâncias e alergias alimentares, que é diferente de intolerância, é muito importante. Terceiro ponto, bom, sobre sódio, tudo certo, né? Não usar embutido também, peito de peru, ainda tem gente que consome peito de peru fazendo dieta, tem que ter cuidado com essas coisas. Controle de água. Por mais clichê que seja falar que tem que beber água, tanto para emagrecer, quanto para ganhar massa muscular, quanto para conseguir definir, quanto para manter uma definição, ainda é uma das coisas mais negligenciadas.
beber água. É igual dormir. Todo mundo sabe que tem que dormir bem. Poucas pessoas realmente se preocupam com isso. Gente, nós nutricionistas geralmente pedimos para beber de 30 a 50 ml por quilogramas de peso. Eu considero, aí geralmente usa-se a média, né, que seria 35 ml por quilograma de peso. Eu particularmente acho muito importante que se considere 50 ml por quilograma de peso. Principalmente para quem treina, porque a necessidade aumenta. Então você treina, se você treina pesado, seu músculo tem uma demanda maior. E para você ganhar massa muscular, você precisa hidratar esse músculo. Então a sua necessidade de água sobe também. Se você transpira muito, aumenta mais ainda essa necessidade de água. E segundo, porque nós vivemos num país que é predominantemente quente. Então, a nossa necessidade de água é mais alta. Então, eu sempre falo, é 50 ml por quilograma de peso todos os dias. E sem contar que quanto mais água você beber, maior é o seu estímulo diurético. Algumas pessoas ainda têm medo de beber água, achando que se beber muita água vai reter muito líquido. Mas isso não é verdade, porque você passa um feedback para o organismo e os seus hormônios antidiuréticos são inibidos porque está entrando muita água. Então, o corpo tende a aumentar hormônios diuréticos. Quanto mais água você beber, mais você libera hormônios diuréticos. E a maioria das pessoas faz ao contrário por medo da retenção de líquido. Então, essa parte aqui não dá para negligenciar. Seja para perder peso, perder gordura, seja para ganhar massa muscular, seja para manter. E eu diria até que até mais ainda para manter. Que depois que você chegou no shape que você queria, o seu corpo, como eu disse lá atrás, ele está sempre buscando uma homeostase. Então, pode ser que o seu corpo utilize mecanismos para aumentar tecido adiposo de novo, principalmente se você tiver feito uma dieta restritiva, se tiver utilizado uma cetogênica, se tiver feito uma low carb, o corpo tende a utilizar de mecanismos para colocar de volta aquele tecido adiposo, porque a gente tem que pensar que o tecido adiposo subcutâneo, não visceral, ele é uma reserva energética, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Uma vez que a gente joga tudo fora, aquela reserva de energia, se você passa fome, não tem reserva para utilizar. Então é normal que o nosso corpo comece a aumentar a ansiedade, aumentar a fome, aumentar a vontade de comer doce, tudo que normalmente acontece quando a gente passa por uma dieta, principalmente quanto mais restritiva ela for. Então, você que é nutricionista tem que ter muito cuidado com esses mecanismos que provavelmente vai acontecer com todos os pacientes. Esse paciente que eu falei anteriormente, que começou fazendo uma dieta hipocalórica de 1.800 e hoje come 4.000 calorias, ele também passou por essa fase. Então, ele teve um resultado muito, muito expressivo lá no comecinho, nos primeiros dois meses, ele teve uma definição muscular absurda, e aí o corpo sentiu, a fome aumentou muito. Qual que foi o ponto muito positivo nesse caso? Foi possível aumentar a densidade calórica dessa pessoa porque a capacidade de treino dessa pessoa também aumentou muito. Então, como eu falei lá atrás, o segredo está no treino. Quanto mais intenso é o treino, quanto melhor essa pessoa treina, maior a densidade calórica da dieta sem essa pessoa aumentar a percentual de gordura. Então, não é verdade que a gente sempre tem que estar baixando caloria para a pessoa ir melhorando a composição física. E o segredo, gente, está no treino. É sempre o objetivo principal. O treino tem que estar cada vez melhor. Cada vez melhor. Sigo tudo, bebo muita água. Agora acredito que a intolerância é o que não está me ajudando a definir o abdômen. É só não consumir os derivados. Existe a possibilidade de utilizar lactase se for só a intolerância à lactose, tá? Porque tem que investigar se não existe uma alergia à proteína do leite. São coisas diferentes. Alergia tardia, no caso, à proteína do leite. Se tiver consumindo os derivados de leite, coisas que têm lactose,
Algumas pessoas respondem bem utilizando a lactase, que basicamente é uma enzima que quebra a lactose para você, e aí você vai lá e consegue ingerir sem ter problema nenhum com a lactose. Beleza. Só que algumas pessoas não adianta muito usar a lactase, que vai ter reação mesmo que seja mínima. O que acontece muito? As pessoas se acostumam com os sintomas, se acostumam com os gases, não sei qual é a reação que você tem, mas as pessoas tendem a se acostumar. Algumas pessoas têm constipação em vez de ter gases, enfim, só que aquilo ali são sinais que o seu corpo está te dando, que está entrando nutriente que o seu corpo não consegue metabolizar. E aí você vai inflamando a mucosa do intestino. Conforme você vai inflamando a mucosa desse intestino, você vai criando aberturas, isso acontece muito com o glúten também, tá? Criando aberturas ali na parede intestinal e deixando passar para dentro do seu organismo moléculas grandes, toxinas, restos de bactérias que tem no seu intestino. Quando essas moléculas conseguem entrar no seu organismo, elas geram uma inflamação. E quando eu falo de inflamação, eu estou falando de retenção de líquido, de distúrbio tiroidiano, de doença autoimune, de dificuldade no emagrecimento também. Então, olha como é importante cuidar da digestão de um nutriente, de um carboidrato, como a lactose. Mas aí, como eu falei, preste atenção, procure investigar se isso não é uma alergia à proteína do leite, porque aí se torna ainda pior do que quando se fala só da lactose, tá? Gordura visceral sai por último, a barriga estufada parece mais difícil de sair. Ó, gordura visceral não sai por último. Na verdade, ela é normalmente a primeira gordura que o corpo vai eliminar. Por quê? O corpo sabe que aquela gordura é uma gordura inflamatória. Então, é diferente da gordura subcutânea. Gordura subcutânea, a gente se incomoda, a gente acha esteticamente ruim. O nosso corpo não quer tirar aquela gordura dali. Pelo contrário, ela é uma reserva de energia, ela é reserva de comida. A gordura visceral, quando ela começa a se acumular, a gente já está falando de um distúrbio metabólico. A gente já está falando provavelmente de resistência à insulina, a gente já está falando provavelmente de uma dislipidemia. Então, quando você começa a fazer atividade física e melhorar a dieta, a gordura visceral normalmente é a primeira a diminuir e depois começa-se a movimentar a gordura subcutânea. E, aliás, se a pessoa tem essas duas camadas de gordura, visceral e subcutânea, é por isso que a subcutânea demora mais para ser eliminada. Porque o seu corpo vai priorizar aquela gordura que é inflamatória. Use isso aqui primeiro, entendeu? Então, aquela pessoa que só faz 2 semanas de dieta, 1 mês de dieta, ela não vê o abdômen secar, porque ela nem deu tempo do corpo mexer naquela gordura ainda. Ela tem que continuar até chegar naquele ponto. Uma coisa que eu sempre explico também é aquela gordura localizada que incomoda acho que todo mundo. Gordura abaixo do umbigo, gordura nos flancos. Além disso ter uma relação com a parte hormonal, por exemplo, gordura nos flancos, gordura abaixo do umbigo, gordura no braço, nas costas. Isso tem relação com sensibilidade insulínica, com excesso de cortisol. Mulheres, por exemplo, gorduras no culote, gordura na coxa. Nos quadris, de uma forma geral, predominância estrogênica, coisa que eu vou falar em seguida. Então, além de modular os níveis hormonais, quando a gente está falando de gordura localizada, a gente tem que pensar que aquilo ali é um tanque reserva. Pensa no carro, tanque reserva. Que horas que vai usar o tanque reserva? Quando já se esgotou todas as outras opções. Então, gordura localizada, grava isso. Você só vai mexer nela quando o corpo já usou gordura visceral, as outras gorduras subcutâneas do corpo, e aí ela vai mexer na gordura reserva, que é aquela localizada difícil de tirar. Então, essa daí, gente, é tempo. É aquela pessoa que segue dieta por muito tempo, ok? Quarto ponto que eu anotei aqui é exatamente o que eu acabei de falar, controle hormonal. Para manter uma definição muscular, principalmente as mulheres, a gente precisa conseguir manter o controle de hormônios, porque nós somos
uma montanha-russa de hormônios. Homem também, tá? Homem que tem uma... Só que não é o caso do que a gente está falando aqui. Homem que tem muito tecido adiposo tende a produzir mais hormônios estrógenos por causa do tecido adiposo. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que já atingiu uma definição muscular, como manter essa definição muscular. É mais difícil para nós mulheres, por causa dessas oscilações hormonais que acontecem o tempo inteiro durante o mês, que a gente fica ansiosa e a gente quer comer, e a gente está com alto estrogênio, baixo estrogênio, enfim. E as mulheres que têm predominância estrogênica são as que mais retêm líquido. Quem são essas mulheres? As que têm maior retenção de líquido, as que usam anticoncepcional por muito tempo, as que têm maior acúmulo de gordura nas pernas, nos quadris, nas coxas, parte interna das coxas também. São mulheres que têm predominância estrogênica, têm mais dificuldade de circulação, então realmente a gente retém mais líquido. E tem um agravante aí que são algumas coisas que a gente usa, principalmente quem já faz dieta. Garrafinha PET, embalagem de plástico para marmitinha que a gente bota no micro-ondas para esquentar. É que assim, se eu começar a falar dos disruptores endócrinos aqui, vira uma live gigantesca, eu vou ficar 2 horas falando disso. Mas basicamente, disruptores endócrinos são coisas que a gente ingere ou que a gente absorve através da pele, porque a nossa pele também absorve coisas, cosméticos, enfim, que se ligam a receptores hormonais no nosso corpo. O nosso corpo tem vários receptores e algumas coisas que a gente ingere, que a gente coloca na pele ou até no cabelo, se a gente absorve, eles podem se ligar a esses receptores e aumentar o estímulo, o resultado estrogênico, principalmente, nesses receptores. E aí a gente já tem muita coisa documentada sobre pesticidas, sobre agrotóxicos, né, de uma forma geral, sobre o bisfenol, por exemplo, que tem nessas embalagens. Então, assim, vai fazer marmitinha, de preferência de vidro, ou que você veja ali que é uma marca que não tem o bisfenol, que não tenha os fitalatos, enfim, geralmente quando a marca tem esse cuidado, ela vai colocar um selinho lá dizendo que não tem esses produtos químicos, tá? Então, controle hormonal é uma coisa muito importante, principalmente para quem usa anticoncepcional. Ponto 5, para manter definição muscular sustentável, o danado do cortisol. Tá aí outra coisa difícil de controlar, que é o estresse. Porque se a gente não dorme direito, o nosso cortisol se altera, no dia seguinte a gente tem mais fome, a gente tem mais retenção de líquido, a gente quebra mais massa muscular. Pronto, já fez uma bagunça. Se a gente está se estressando no trabalho, coisa difícil de não acontecer, a gente também acaba liberando mais cortisol. Só que assim, quando a gente fala de cortisol, tem que deixar uma coisa bem clara, tá? Cortisol tem suas funções no nosso organismo e, aliás, ele é muito importante, principalmente como anti-inflamatório. A nossa reação aguda de cortisol, ela é boa. Então, tanto que a gente precisa dela para ter reação, para ter defesa anti-inflamatória. O problema do cortisol é o longo prazo, é o crônico. Então, quando eu falo de não dormir direito, não é, você não conseguiu dormir direito hoje, pronto, já catabolizou, perdeu sua massa muscular toda. Não. O problema é aquela pessoa que não dorme nunca bem. Pessoas que trabalham à noite, por exemplo, gente que faz plantão. Sem sombra de dúvidas, dentro do consultório, são as pessoas mais difíceis no ganho de massa e redução de gordura corporal. Porque o cortisol, geralmente, o ciclo circadiano, geralmente é bem bagunçado. E o nosso ciclo circadiano manda na nossa digestão, nas nossas taxas hormonais, na nossa fome, na quantidade de líquido, na massa muscular, na deposição de gordura. Então, o controle de estresse, gente, é com certeza uma das coisas mais importantes para manter
um físico para conseguir um bom físico, sem falar da saúde. É porque a live aqui hoje a gente está falando sobre definição muscular. Mas se eu fosse começar a falar sobre o quesito saúde também, ia ser mais 1 hora de live falando aqui, tá? O que eu sugiro para aquelas pessoas que, não sei se tem alguém aí que trabalha de plantão, tem alguém aí assistindo a live que trabalha de plantão, trabalha noturno. Geralmente são pessoas que dormem realmente muito pouco, porque acaba que ao longo do dia quer fazer outras coisas, quer treinar, quer cuidar da vida, né, ao longo do dia. Então são pessoas que realmente dormem muito pouco. Existem adaptógenos que podem ajudar a fazer o controle do cortisol, como por exemplo a ashwagandha, o nome, rhodiola rósea, também é outro. Ginseng, maca peruana, são algumas opções de adaptógenos que ajudam o metabolismo a modular o estresse, vamos dizer assim. Então, modula os níveis de cortisol para que se mantenham em níveis estáveis, entendeu? Então, entre essas opções, para pessoas mais ansiosas, a ashwagandha é a melhor opção. Seria a minha opção de escolha para pessoas ansiosas, que é quase todo mundo. Mas a maca peruana é muito fácil de encontrar e vale muito a pena, se você é nutricionista, vale muito a pena utilizar a maca peruana com os pacientes, principalmente pacientes que o cortisol acaba influenciando na libido. A rhodiola rósea também super funciona para modular cortisol, principalmente com mulheres próximas da menopausa, mulheres com uma idade um pouquinho mais avançada. A rhodiola rósea acaba ajudando, nossa, muito. Dá para associar os dois, dá para associar a ashwagandha com a rhodiola, usar por 1 ou 2 meses, utilizar um ginseng com maca peruana. Eu gosto de utilizar no shot de manhã em jejum, mas pode ser utilizada 2 vezes ao dia, depende muito do paciente, da necessidade, do nível de estresse, se é uma pessoa que trabalha de noite ou não. Mas são opções que ajudam muito. E o legal é estar sempre fazendo um rodízio entre eles. Em vez de você comprar todas essas opções que eu falei, em vez de você, nutricionista, prescrever todas essas opções que eu falei, escolher 1 ou 2 e ir alternando entre elas, porque os ativos são diferentes, os estímulos são diferentes. E como eu falei, o nosso corpo se adapta, o nosso corpo entra em homeostase. Então, estar sempre modificando a estratégia faz com que o corpo continue tendo resposta, tá? E por último, não menos importante, os chás diuréticos. Seja os diuréticos, que são os que mais fazem sentido, mas sejam também os que diminuem a inflamação, que vai ajudar a diminuição da retenção de líquido. Por exemplo, para uma pessoa que tem alergia alimentar, para uma pessoa que tem intolerância, para uma pessoa que tem autoimune, como tireoidite de Hashimoto. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente está falando de definição muscular, é que as pessoas têm a mania de falar só de cálculo. De, faz o cálculo calórico tal, faz um déficit calórico, bota tanto de carboidrato, tanto de proteína. Tá, mas e o restante? Parece que todo mundo é um robô, parece que o metabolismo de todo mundo é fisiologicamente impecável. E a verdade é que não é. Quando a gente vai investigar a fundo, tem uma insulina que está alta demais, tem uma tireoide que não está conseguindo converter T4 em T3 perifericamente. A gente tem que descobrir se essa pessoa está com uma doença da tireoide para poder encaminhar para o médico, ou se essa pessoa está com uma deficiência de selênio, de zinco, de vitamina A. A gente coloca um zinco para a pessoa, um selênio, o metabolismo da pessoa muda, a pessoa começa a perder peso e gordura absurdamente por causa de um selênio, uma coisa que a maioria das pessoas não está nem aí. Então não adianta ficar só calculando caloria. E se essa pessoa tem uma tireoidite de Hashimoto, que é uma autoimune? Caramba, é uma pessoa que vai fazer um monte de dieta e vai demorar 1 ano para conseguir perder gordura. É uma pessoa que vai ganhar gordura com mais facilidade. Então, tem um monte de coisa que tem que pensar sobre o metabolismo de cada um, porque não somos robôs, Somos fisiologicamente instáveis demais, como eu acabei de falar, como é a rotina, como é o cortisol, como que é a insulina, sou uma pessoa que come muito doce. Enfim, tem muita coisa para pensar.
Os chás, gente, eu quero que vocês pensem aí, quem está aí assistindo agora, eu quero que vocês pensem. Tem alguém na tua família que é diabético? Tem alguém na tua família que já teve câncer? Tem alguém na sua família que tem doença renal? Tem alguém na sua família que é cardiopata, que já infartou? Ou que, enfim, tem alguém na sua família que tem doença da tireoide? Pois bem, fatores genéticos que a gente carrega e vai carregar para o resto da vida. Quando eu falo de chás, todo mundo pensa sobre a parte diurética e é verdade, praticamente todos os chás são diuréticos, alguns mais do que outros, eu vou relacionar alguns para vocês. Mas sempre que eu falo para vocês criarem o hábito de tomar chá, preste atenção nisso. Os chás são como um disjuntor de liga e desliga de alguns genes no nosso corpo. Então, se você tem uma família que tem tendência à obesidade ou à diabetes, você pode silenciar esse gene em você a vida inteira. Você pode ter o gene da obesidade e silenciar ele a vida inteira. E os chás são uma forma de fazer isso, porque eles ajudam a gente a fazer metilação, que basicamente é modular esses genes para que ele se permaneça silenciado. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando de inflamação, eu estou falando de retenção de líquido, eu estou falando de facilidade de queima de gordura, eu estou falando de biogênese mitocondrial, que basicamente é a organela que vai fazer você queimar gordura. Quanto mais mitocôndria você tiver dentro das suas células, mais você queima gordura. Esse é o segredo de queimar gordura, que eu falo sempre. Jejum, treinar em jejum, faz você fazer biogênese mitocondrial e alguns chás também. Quais são eles? Anota aí. Se você é nutricionista também, anota aí. Chá de hibisco, famoso chá de hibisco. Não precisa colocar 5 colheres de hibisco para ficar bem vermelho, tá? 600 ml, uma colher de sopa, abafa por 5, 10 minutinhos, suficiente, tá? Um dos maiores erros de quem faz o chá de hibisco é que, como ele é muito bonito, ele é muito vermelho, as pessoas concentram muito e depois não conseguem tomar. E não precisa disso tudo, tá? Chá verde é o chá mais estudado de todos e é o mais potente. E ele é um ótimo modulador da metilação, ele é um ótimo termogênico, ele é um ótimo diurético, ele é ótimo para ansiedade por causa da teanina. O chá verde é um dos chás mais completos e tem até estudos dizendo que ele é um chá que protege a massa muscular, porque ele é um modulador do estresse de retículo, lá onde acontece a síntese proteica, que ninguém pensa nisso também, do mesmo jeito que a gordura tem que ser queimada em algum lugar no nosso corpo, a síntese proteica acontece em algum lugar também no nosso corpo. E aí, assim como a gente precisa garantir que as nossas mitocôndrias estejam com saúde para poder fazer a utilização de gordura, gerar energia através da gordura, a gente precisa garantir que lá também onde a síntese proteica vai acontecer, a coisa esteja também acontecendo. E o chá verde é um dos chás, se não o chá mais potente para fazer isso acontecer. Usem chá verde, inclusive matcha, que é a mesma planta, tá? Chá de casca de laranja. Se você tem laranja no seu quintal, pelo amor de Deus, faça chá de casca de laranja. Só não vou indicar chá de casca de laranja se a laranja não for orgânica, porque é muito agrotóxico, aí não vale a pena. Mas além de ser um chá muito saboroso, muito gostoso, um aroma cítrico, ele é muito diurético. Aliás, frutas, vocês podem fazer chá com as cascas das frutas. Casca de laranja, casca de limão, casca de jabuticaba, casca de abacaxi, casca de limão, desde que seja bem higienizada e não seja cheia de agrotóxicos, de preferência aquela pessoa que tem no quintal ou que tem acesso a alimentos orgânicos. São excelentes e é uma forma de você aproveitar integralmente os alimentos. Super aconselho fazer, super aconselho. Aliás, o de laranja é uma delícia. O chá de cavalinha, que é um dos meus preferidos, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque ele é muito diurético. Alguém aí já usou o de cavalinha? Chá verde provavelmente alguém já usou. Hibisco provavelmente alguém já usou.
O de cavalinha eu falo bastante dele, mas o de cavalinha, eu gosto muito dele porque ele é um chá rico em silício. E aí, quando a gente fala de um chá rico em silício, eu coloco muito para mulheres porque ele tem a ver com produção de colágeno. Então, a quantidade de colágeno, de silício dele, é um pouco superior à quantidade que tem em outros chás. Então, ele ajuda muito na firmeza da pele, além de ser diurético. Então, ele ajuda muito com celulite. Eu gosto bastante do cavalinha. Então, uma associação legal de fazer é cavalinha com chá verde. Cavalinha com hortelã, para quem tem problemas digestivos. Hortelã é mais saboroso, então acaba agradando um pouquinho mais. Casca de laranja com hortelã fica maravilhoso, principalmente para tomar de tarde. É muito bom. Para as mulheres que têm muita retenção de líquido, problemas de circulação sanguínea, muita varize, faz exame de sangue, tem hematócrito muito alto, ou seja, um sangue muito viscoso. Centelha asiática. Esse é um chá mais voltado para a circulação sanguínea, então ele fortalece os vasos sanguíneos. Ele melhora o fluxo sanguíneo e, consequentemente, diminui a retenção de líquido. Então, é igual eu falei lá com a ashwagandha, a maca peruana. É legal associar dois deles e sempre fazendo um rodízio entre eles, tá? Quanto mais rodízio você for fazendo, melhor, porque mais o seu corpo vai respondendo. É o que eu faço com fitoterápicos no consultório, é o que eu faço com shot, é o que eu faço com chás. A gente vai sempre modificando e fazendo um rodízio entre eles. Mas e o carboidrato? Não altera a dieta. Eu gosto do chá de casca de abacaxi, mas é bem doce. Se você fizer o chá e não o suco, a quantidade de carboidrato é muito baixa, não vai influenciar na dieta. Não vai, tá? É igual casca de cacau também, ele é bem docinho. Mas é uma casca, você não vai fazer um suco, você vai fazer o chá, só extrair os ativos, então ele não vai alterar. É diferente de fazer suco de abacaxi, então não tem problema de fazer. Já usei de cavalinha, é maravilhoso. Cavalinha é incrível. Ele não é saboroso, mas eu não sei se é porque eu já estou acostumada, mas não é tão ruim também. Então, para quem tem dificuldade com o sabor dos chás, nutre. Se o seu paciente, a sua paciente tem dificuldade com o sabor de chá, associar com um que tem um sabor mais agradável, um mais aromático. Então, hortelã com cavalinha, canela, casca de laranja, que é bem cítrico, um chá de morango, gente, chá de casca de jabuticaba. Sempre associar um chá mais doce com um que tenha um sabor mais assim de erva. Isso costuma funcionar bastante. Chá de cranberry. Posso fazer de cavalinha e pôr na geladeira e ir bebendo durante o dia? Pode. É importante que o chá seja consumido em até 24 horas, tá? O ideal é que o chá seja consumido na hora, porque no chá tem vários compostos que são voláteis. Então, quanto mais tempo ele está ali em contato com o oxigênio, eles vão se perdendo, mas em até 24 horas ainda tem ali. Em 24 horas não vai ter tanto quanto quando você acabou de preparar o chá, mas você ainda aproveita. Então dá para consumir geladinho. O que eu costumo falar no caso de chá gelado, gente? Aquece para poder conseguir extrair os ativos daquele chá e depois bota para resfriar ou bota gelo, enfim. Não adianta pegar água gelada e jogar a erva dentro, que você precisa do leve aquecimento, que não é ferver, a não ser que seja casca, a não ser que seja partes duras, tipo canela, por exemplo, aí você tem que ferver, tá? Casca, canela, você ferve. Folhas, flores, você só bota água quente, não água fervida. Quantas vezes por semana podemos tomar o chá de cavalinha? Se for alternando com outros chás, vai poder tomar ali umas 3, 4 vezes na semana. Às vezes eu tomo uma semana inteira e depois na outra semana mudo para outro chá. Às vezes eu faço isso. Mas normalmente eu mudo de chá todos os dias. Eu tenho uma gaveta gigantesca, cheia de chá, a erva, não sachêzinho. A não ser que seja um sachê orgânico, mas aqui no Brasil tá difícil ultimamente, um bom orgânico em sachê.
E todo dia eu vou usando um diferente. Um dia eu uso a cavalinha com cacau, outro dia eu uso canela com chá verde. Eu vou modificando todos os dias. Bom, gente, quase 1 hora de live. Muito obrigada por vocês estarem aqui na live de hoje. Acho que eu falei sobre todos os pontos mais importantes sobre uma definição sustentável. Sabemos que o manter pode ser mais complicado do que o chegar lá, porque o nosso corpo sempre vai lutar contra medidas, principalmente se forem extremas, e é bom lembrar disso, ok? Então, não deixem de manter o acompanhamento para que vocês continuem sempre evoluindo. E quem é nutricionista aí, não deixe de estimular o acompanhamento, porque se esse paciente não manter o acompanhamento, ainda que ele esteja treinando bem, ainda que esteja fazendo a dieta direitinha, ele vai regredir porque a dieta não vai estar acompanhando a evolução do físico e a evolução do treino, ok? Beijão pra vocês. Até semana que vem que vai ter mais uma live. Eu aguardo vocês aqui comigo de novo. Beijão!